Universo surpreendente. O Nate pede com licença e pergunta onde tem um restaurante ali perto e diz também que ela é muito bonita. Ela diz que não e ele tenta se apresentar, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que é novo na cidade e que está precisando de uma informação, mas ela diz que está com pressa, então ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta batendo na porta do carro dele, ele pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim e fala que ela voltou para saber para onde ele vai e fala que ele disse que estava com fome e pergunta se não é isso. Ele diz que sim e pede para ela dar a volta. Ele fala que pareceu que ela não estivesse muito disposta a conversar com ele. E como ela diz que estava com pressa, ele fala que pareceu que ela estava fugindo de um furacão. E ela fala que estava com pressa para encontrar as amigas dela e ele pergunta se ela não vai deixar as amigas dela esperando. Ela fala que ainda tem tempo, mas ele diz que não pareceu que ela quisesse tirar um tempo para ele. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que nem sabe para onde ela vai. Ela fala que também vai almoçar e ele pergunta qual o nome dele e ela diz que o nome dele é Nate. Ele fala que pelo menos ela lembra o nome dele, mas que ela não quis dizer o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim e fala que mora ali mesmo. Ela pergunta se ela já pode entrar e ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz pra que eles possam se conhecer. Ele fala que talvez eles possam dar um passo de cada vez e ela pergunta o que ele acha deles saírem para almoçar. Ele fala que pensou que ela não quisesse conversar com ele e que também ela não conhecesse nada na cidade. E como ela fala que conhece alguns lugares, ele fala que no começo ela não quis indicar nenhum lugar pra ele. E ela pergunta se ele vai ou não e ele fala que ele vai. E ela pede pra ir com ele. Ele pergunta por que ele faria isso, porque no começo não pareceu que ela quisesse sair com ele. E ela diz que agora ela está dizendo o que ela quer. E como mais uma vez ele pergunta por que, ela fala porque ela brigou com a amiga dela. Então ele diz que agora que ela brigou com a amiga dela, ela resolveu tirar um tempo pra ele. Ela pede para o Nate não agir assim. E ele pergunta como ela quer que ele haja depois de tudo que ela fez no começo. Ela fala que já disse que estava com pressa por conta da amiga dela e ele fala que pareceu que ela fez isso porque foi conveniente. E ele pergunta também por que ela não falou dessa forma carinhosa e educada no começo. E ela diz que se interessou por ele porque ele tem um carro legal e que também ele é um fofo. Ele fala que entende e diz que vai almoçar, mas que ele não sabe se vai levá-la. Ela fala que é ele que sabe, mas que ia ser melhor pra ele se ela fosse. Ele pergunta se é verdade e também se ela acha que as coisas iam melhorar pra ele. E depois que ela diz que ela tem certeza que ela pode fazer a vida dele melhorar, ele pergunta como e ela fala que ele vai descobrir. Ele fala que agora ela conseguiu o deixar curioso e diz pra ela entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta se ela acha que ele realmente deveria acreditar que ela está interessada nele. E ela fala que ela só está ali porque ela gostou dele. Ele pergunta se ela quer que ele acredite fácil assim. Ele fala que entende que ela queira isso, mas que ele não vai levá-la pra lugar nenhum. E fala também que ele não sente que ela realmente tenha gostado dele e que ficou claro que ela é interesseira. Ela fala que isso é uma loucura e ele fala que ele também acha. E ela pergunta depois de tudo isso o que eles vão fazer e ele fala que eles não vão fazer nada e que ele não vai levá-la para almoçar. E mais uma vez ela fala que isso é uma loucura e ele fala que loucura foi como ela o tratou no começo. E ela fala que não vai mais tratá-lo daquela maneira, mas ele fala que pra ele tanto faz e diz que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Ela fala que tomara que ele encontre outra pessoa e ele fala que é claro, desde que não seja interesseira. O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma gata se aproximando e que nós vamos ver agora o que ela tem para dizer. Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela. Ele fala que não está conseguindo ouvir e já ela diz que ele não precisa se preocupar em saber o nome dela. Ele diz que ela não precisa falar assim e pergunta por que ela é tão rude. Ela pergunta o que ele quer e ele fala que está tentando se apresentar e diz que o nome dele é Nair. Então ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta de onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo de Houston, então ele conta que acabou de se mudar e que está tentando fazer uma nova amizade. E em seguida ele pede o número dela, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que lamenta saber disso, mas que ainda assim ele gostaria de ter o número dela para pelo menos começar uma amizade. Ela fala que está bem do jeito que está e que ela vai continuar a caminhada dela. Então ele diz que respeita isso e deseja uma ótima caminhada para ela.
E já dentro do carro, Nair fala que agora ela está voltando. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro e que ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que ele tem um carro legal e ele agradece e pergunta o que ela quer. Ela fala que decidiu voltar para falar com ele, mas ele diz que não quer ter problemas e lembra que ela disse que tem namorado. E como ela fala que estava brincando, ele pergunta por que ela está mentindo sem motivo. Ela fala que realmente ela mentiu no começo, mas que ela pensou melhor e que ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada nele, ainda que ele tenha insistido, e fala também que ele não quer forçar nenhuma situação. Ela fala que está tudo bem, mas ele diz que pode estar bem para ela, mas para ele não está. E mais uma vez ela fala que mudou de ideia e ele diz que isso ele já sabe e pergunta por quê. Ela diz que ela gostou dele e ele pergunta se ela não gostou dele no começo. Ela fala que desde o começo ela ficou interessada em conhecê-lo, mas que ela ficou na dúvida porque ele era um estranho. E em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele se apresenta e pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta da onde mesmo ela disse que é e ela fala que é de Houston. Ele fala que é verdade e que talvez ela possa mostrar o lugar para ele. Ela fala que pode mostrar para ele um shopping que não é muito longe dali e que tem muitas lojas legais. Mas ele diz que ele não precisa fazer compras. E em seguida ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Bom, e depois disso ele a convida para entrar. E já dentro do carro ele fala que no começo da conversa, antes dela ver o carro, ela pegou muito pesado com ele. E diz que ela não deveria falar com as pessoas assim, e sem contar que foi fácil perceber que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que é claro. Ela pergunta por quê e ele fala por tudo o que aconteceu até agora. E de uma forma irônica ela pergunta se é verdade. Ele fala que essa conversa foi longe até demais e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que se é isso que ele quer, tudo bem, e já ele deseja um ótimo dia. O Nate começa a conversa dizendo: "Que é isso? Você é muito linda." E em seguida pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele diz que o nome dele é Nate, mas ela fala que tem namorado. Ele fala que só precisa de 2 minutos e que ele é novo na área e que ela poderia mostrar o lugar pra ele. Ela diz que não e pede desculpa. Ele fala que se ela não tivesse nenhum interesse, não teria apertado a mão dele e em seguida pede o número dela. E ela responde dizendo: quem sabe eles possam se ver por aí. Então ele deseja um ótimo dia pra ela. E quando ele a vê voltando, ele fala que isso chega a ser engraçado. E ele pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta por que ele está indo embora tão rápido e já ele pede para ela dar a volta. E quando ela se aproxima, ele pergunta se está tudo bem. E ela diz que está tudo bem. Ele fala que já estava indo embora porque ela disse que tem namorado e também porque ela parecia estar com pressa. Ela fala que não tem namorado e já ele diz que ela parecia estar com pressa. Ela fala que não está com pressa e que voltou porque ela gostaria de sair com ele. E ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. E ela diz que sim. Ele pergunta por que só agora e diz que ele tentou conversar com ela, mas que ela não parecia estar interessada. E depois que ela pede desculpas pela maneira que ela falou com ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela não parecia estar interessada nele e ela diz que realmente estava ocupada. Ela muda de assunto e sugere ir para algum lugar. Ele pergunta como ele vai fazer isso, sendo que ela nem estava interessada nele. Ela fala que ele tem um carro legal e que eles deveriam fazer compras ou algo do tipo. Ele pergunta se ela gostaria de fazer compras e ela diz que sim, então ele pergunta se foi por isso que ela voltou e ela diz que não. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria levá-la para fazer compras e ela diz porque ele tem um carro legal e que parece que isso não é um problema para ele. Ele diz que trabalhou duro para ter esse carro e que ele não a conhece. E depois que ela pergunta se ele não quer conhecê-la, ele fala que tentou fazer isso, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E ela diz que eles deveriam recomeçar. E já ele pergunta por que ele faria isso. E ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba convidando para entrar.
E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que ela não parecia estar muito interessada nele. Ela fala que só não deu uma boa olhada nele e que ela só estava ocupada no telefone. Ele pergunta se depois ela olhou para trás e como ela diz que sim, ele fala que isso é muito louco e que ele deve ser bonito de costas. E ela diz que ele é muito bonito e não só pelas costas. Ele fala que sinceramente ele sente que se não fosse o carro ela não teria voltado. E ela diz que talvez. Ele fala que isso faz ele pensar que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e já ele diz que se ele estiver errado ela pode dizer. E ela diz que não e fala que realmente gostou dele. Ele pergunta se ela está vendo aquela porta e diz que ela pode sair por ela porque ele não curte interesseira. Ela fala que tudo bem e pergunta se ele vai abrir a porta e ele fala que ela pode abrir sozinha. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que não tem nenhuma dúvida. Ela pergunta se ele tem certeza e fala que eles podem conversar com mais calma no banco de trás do carro. E ele pergunta fazer o quê e ela diz que eles podem ver no que vai dar. Ele pergunta se é verdade e em seguida diz pra ela que se ela tivesse feito as escolhas certas, mas como não é o caso, deseja uma ótima caminhada pra ela. E ela diz que tudo bem.